Olá, gente. Eu sou o pastor Lauro Rossini Otonicar, sou membro da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Minha formação acadêmica conta com bacharelado em Teologia e mestrado em Educação Cristã. Digo isso para dar sentido ao afirmar que os temas sociais, políticos e religiosos que trato são do ponto de vista de uma ética cristã. O tema que eu vou discorrer é a fé do ver para crer e a do crer para ver. A Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, descreve: sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna recompensador dos que o buscam. Não tem como comparar, como muitos ingênuos dizem, o Deus Criador real e eterno com os deuses que, a rigor, não existem. E nem comparar a fé cristã com as crendices, que na verdade são crenças absurdas, que além de não terem fundamentos, são reprovadas pelas Escrituras Sagradas e pelo bom senso. A história da salvação descrita na Bíblia é o registro dos acontecimentos históricos, científicos, experimentados, comprovados e incontestáveis devido o grande número dos que viram os feitos sobrenaturais de Deus e dos que se beneficiaram deles por curas, restaurações e transformações de condutas, e de modo especial feitos por Jesus Cristo e seus apóstolos. Por isso, a fé cristã, além de ser uma doutrina exclusivamente bíblica, é também científica. A ciência, no geral, não se restringe ao conhecimento empírico de uma fenomenologia objetiva dos experimentos de laboratório. Tudo o que as Escrituras Sagradas descrevem sobre os propósitos de Deus e seus resultados abrangem os três campos de conhecimento científico. Primeiro, o campo metafísico transcendente, de onde se manifestou, por exemplo, Deus Pai ao mundo no período do Antigo Testamento. Segundo, no campo físico, por exemplo, na encarnação de Deus na pessoa de Jesus Cristo, com sua vida e obra, conforme descreve o Novo Testamento. E o terceiro, no campo espiritual, ou subjetivo, o que se dá no interior e na alma da pessoa humana. Por exemplo, na descida e morada do Espírito Santo na vida de pessoas de várias nacionalidades que creram na obra redentora de Jesus Cristo, conforme descreve o livro de Atos dos Apóstolos. A fenomenologia do Espírito é ciência como qualquer outra, das que se comprovam pelos órgãos do sentido. A Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, descreve que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Assim, a fé nos dá tanto a certeza das verdades que a Bíblia registra no passado, por exemplo, a vida e obra de Jesus Cristo, como daquilo que se dará no futuro, por exemplo, a volta de Jesus e a vida eterna. E ainda que, para se obter a fé cristã, é com a leitura, meditação, devoção e aceitação das Escrituras Sagradas. É o que descreve, por exemplo, o apóstolo Paulo na sua epístola aos Romanos, no capítulo 10, dizendo: a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Portanto, não é necessário ver para crer, e sim crer para ver. A fé do ver para crer foi a fé reprovável, como a de Tomé, que disse que não creria sem primeiro ver e tocar em Jesus Cristo ressuscitado. Porém, ao se encontrar com Jesus, este o repreendeu dizendo: Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. Porque viste, creste?
Bem-aventurados os que não viram e creram, descreve o Evangelho de João no capítulo 20. Já o contrário, a fé do crer para ver, é o caso da fé admirável, como a do centurião que tinha um criado paralítico sofrendo em sua casa e foi dizê-lo a Jesus. E quando Jesus disse que iria curá-lo, o centurião disse: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz ficará curado. Então Jesus disse aos que o seguiam: nem mesmo em Israel achei fé como esta. E disse ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o seu servo foi curado, descreve o Evangelho de João no capítulo 8. Em contrapartida, a incredulidade dos que negam a Deus e seus propósitos é a pior opção que se podem tomar nesta vida. Isto se dá não porque não podem crer e não tenham ótimas razões para crer. É porque não estão querendo crer, por ignorarem a verdade e suas recompensas e a mentira e suas consequências. E nem tanto ainda que não ouviram dos prejuízos que terão os que não creem. É sobretudo porque não estão se importando com as consequências que terão nas suas dimensões. Por ingenuidade, acabam sendo os incrédulos os principais inimigos de si mesmos. Porém, nunca cessará e nem perderá a validade as advertências de Jesus que disse: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Está no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Por fim, a fé cristã, que dá certeza daquilo que não se vê e que é adquirida pela pregação, requer ainda que se dê em crédito tanto à palavra do Senhor, que está na Bíblia, como ao Senhor da palavra, o qual deve ser adorado por tudo o que Ele é e por tudo o que Ele nos faz. Jesus disse a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Está descrito no Evangelho de João, no capítulo 11. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Nos ajudem a promover o reino de Deus no mundo. Inscrevam-se no canal Razões que Nutrem a Fé. Nós agradecemos pela gentileza. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos que temem a Deus.